Fala, elemento, beleza? Você já ouviu falar em Deus Baco? Você já ouviu falar em uva autóctone? What the fuck is Vitis vinifera? No vídeo de hoje nós vamos falar da origem e desenvolvimento das videiras e dos vinhos. Nesse canal aqui a gente fala de cerveja, de carne, de vinho e também de queijo. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Braga. E vamos logo para esse vídeo? Elemento, solta o rock! As primeiras vinhas datam de 6.000 anos antes de Cristo, na região do Cáucaso, onde hoje é a Geórgia, lá entre o continente europeu e o continente asiático, na Idade da Pedra. 3.000 anos antes de Cristo, essas vinhas e videiras se expandem para o Egito e para a Grécia e depois vão para a Europa. Na mitologia greco-romana existe o deus Baco, ou também chamado deus Dionísio, que é o deus da embriaguez. É o deus do sexo e o deus das artes. No Império Romano, que acontece o maior desenvolvimento e expansão das videiras e da cultura do vinho, atingindo toda a Europa e o continente asiático também. As principais etapas para a fabricação de um vinho são: primeiro, acontece a colheita das uvas. Depois é passado pela máquina que chama desengaçadeira. What the fuck is isso? Sabe aqueles engalços, aqueles galinhos que ficam no meio das uvas? É o que essa máquina faz, retira esses galinhos. Depois nós temos a prensa da uva para fazer a extração do mosto doce. Esse mosto doce vai conter a polpa da uva, a casca da uva e também a semente da uva. Quando eu tenho essa extração, quando eu tenho esse mosto doce, aí sim que vai acontecer a fermentação alcoólica. Semelhante a uma cerveja, ou seja, eu tenho o açúcar da uva, eu tenho a levedura, por exemplo, a Saccharomyces, que é sim igual à cerveja, vou ter a fermentação alcoólica e desse açúcar com a levedura eu vou ter a produção do álcool e do gás carbônico. Basicamente nós temos dois tipos de videiras. De um lado eu tenho a Vitis vinifera, que dá origem aos vinhos finos e vinhos secos também, ou seja, onde o nível de açúcar residual é mais baixo. A fermentação alcoólica ocorreu até o final e o nível de açúcar é baixo. Do outro lado, eu tenho a Vitis labrusca americana, que na verdade dá origem a sucos. Por exemplo, algumas uvas da Vitis labrusca é a uva Isabel, a uva Niágara. As uvas autóctones são as uvas originárias daquele local, enquanto as uvas emblemáticas são as uvas que se adaptaram muito bem a alguns países. Por exemplo, quando a gente fala de velho mundo, nós estamos falando basicamente dos países da Europa. Lá a gente vai ter uma série de uvas autóctones, de uvas originárias desses países. E quando a gente fala de novo mundo, países como o Brasil, o Chile, a Argentina, os Estados Unidos, nós vamos ter uvas que se adaptaram muito bem a esses países. São as uvas emblemáticas. Alguns exemplos de uvas autóctones, de uvas originárias dos países, por exemplo, a França, nós temos a uva Merlot, a uva Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat, Pinot Noir, a Syrah em francês, em inglês é chamada Shiraz, e por exemplo a branca Chardonnay. Na Espanha, nós temos a famosa Tempranillo. Na Itália, nós temos, por exemplo, a Sangiovese, a Nebbiolo e a uva chamada Primitivo. Em Portugal, nós temos a Touriga Nacional, a Trincadeira, Castelões. Na Alemanha, nós temos a branca Riesling. E muito importante falar que a diferenciação entre as uvas não é pela uva, e sim pela folha da uva, pelo formato da folha da uva. Você gostou desse vídeo? Então, sabe aquele elemento que você conhece e que gosta desse assunto? Compartilhe esse vídeo com ele. No próximo vídeo nós vamos falar das principais características das uvas e dos vinhos. Obrigado, até a próxima. Elemento, solta o rock!